Olá, bem-vindos a Excel Sem Medo, eu sou o Fábio. No vídeo de hoje vamos aprender então a função soma-c e função soma-cs, tá? Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Bora pro vídeo. Bom, gente, então a primeira aqui que a gente vai ver é a função soma-c, tá? Ela é uma função condicional também, tá? Então assim, a gente tem uma tabelinha aqui com nossos vendedores e as vendas de cada um deles. O total de vendas então deu 37.577. São, ao todo, 126 vendas. Esses 5 vendedores são o Pedro, o Juarez, o Everton, o Diogo e o Fabiano. Tá, mas quantos cada um deles vendeu? Tá, então, para fazer isso, a gente tem essa função que é a soma C. Então, a gente vai somar C, né, que é uma função condicional, e aqui a gente vai colocar o intervalo, tá, esse primeiro intervalo aqui, então, é o intervalo do critério, que seriam os vendedores, né? Então, seria essa coluna aqui. Aqui vocês vão apertar o F4 para a gente deixar referências absolutas, né? Porque depois a gente vai arrastar a fórmula, então para que ele permaneça fixo essa seleção aqui. Ponto e vírgula, o critério é o nome do vendedor, né? O critério aqui, neste caso, a gente pode deixar com as referências relativas, né? No caso, sem fixar ela, porque no momento que a gente arrastar, ele vai ter que arrastar também, tá? E o nosso terceiro intervalo é o intervalo de soma, que seriam as vendas. Então a gente vai colocar aqui, e da mesma forma a gente tem que deixar ela como absoluta, então a gente vai fixar essas referências para que não corra, tá? Então aqui a gente vai fechar o parênteses e dar um enter. E a gente descobre que daqueles R$ 37.577, o Pedro foi responsável por 9.210, tá? Para a gente verificar os demais aqui, basta, como a gente fixou nossos intervalos, basta então a gente arrastar a nossa fórmula, e aqui a gente descobre que o Juarez vendeu 11.057, o Everton 8.159, o Diogo 3.649 e o Fabiano 5.502. Tá? Se a gente pegar aqui, ou melhor, a gente apertar aqui embaixo Alt igual, ele vai dar os 37.577 que a gente tinha visto lá no início. Então esta aqui é a nossa função soma-c. Bom, a função soma-cs, ela é bem parecida, só que ela utiliza mais de um critério para verificação. Tá? Então podem ver que a tabelinha na realidade é a mesma, só que a gente colocou mais uma coluna aqui, que é o produto vendido. Bom, então para a gente poder fazer essa verificação, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver quantas vendas o Pedro fez, né, do produto A, quantas ele fez do produto B e quantas ele fez do produto C, para poder chegar no valor que a gente viu na planilha anterior, que foi de 9.210. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando a função soma-cs. A função soma-cs, ela vai pedir mais de um critério para verificação, diferente da função soma-c, que é apenas um critério. Tá? Então, depois de colocar a função soma-cs, abre parênteses, ele vai pedir um intervalo de soma. O intervalo de soma é o intervalo de vendas. Né? Aqui a gente vai fixar, né? Então a gente vai apertar o F4 para ficar uma referência absoluta. A gente vai apertar o ponto e vírgula, e agora ele vai pedir o intervalo de critério 1. O intervalo de critério 1 que a gente vai utilizar é os vendedores, tá? Então a gente vai vir aqui, selecionar o intervalo de vendedores, também apertar o F4 para fixar, ponto e vírgula. Depois disso, ele vai pedir o critério 1, que é o vendedor. Então aqui vocês têm que se atentar, tá? Por quê? Porque no momento que a gente terminar essa fórmula aqui, a gente vai arrastar essa fórmula para baixo e para o lado. Tá? Então, o que vai acontecer? No momento que a gente selecionar aqui o G2 e a gente arrastar a fórmula para baixo, ele vai verificar os demais vendedores. Mas no momento que a gente arrastar a fórmula para o lado, ele não pode andar. Essa célula aqui, ele tem que permanecer aqui. Mas ele tem que permanecer sempre fazendo esta função aqui, de descer e subir para verificar os vendedores. Então aqui a gente vai ter que fixar a coluna G. Mas a gente não pode fixar a linha. Então aqui a gente vai fazer uma referência relativa. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre referência relativa e referências absolutas. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês dar uma olhada depois. Tá? Então aqui a gente vai fazer, como eu disse, a referência relativa. Então a gente vai fixar somente a coluna. Botar o cifrão na frente do G para que ele não corra no momento que a gente arrastar para o lado da coluna G. Mas as linhas estão livres para ele fazer essa flutuação. Tá? Então se arrastar para baixo, ele vai andar para baixo normalmente. Tá? Depois daqui a gente coloca o ponto e vírgula e a gente tem que colocar o intervalo de critério 2.
que é um intervalo de produtos, né? Então aqui no produtos, aqui sim a gente vai botar a referência absoluta, né? Então a gente vai apertar o F4 para ele fixar todo o intervalo, ponto e vírgula, e aqui a gente vai colocar o nosso critério 2. O critério 2 é o produto. Aqui também, da mesma forma que o vendedor, a gente vai ter que botar uma referência relativa. Só que aqui, ao invés de a gente fixar a coluna, a gente vai fixar a linha. Tá? Por que a gente vai fixar a linha? Deixa eu botar aqui um cifrão. Por que a gente vai fixar a linha? Porque ele tem que andar na linha. Aqui ele vai flutuar dentro desse intervalo. Tá? E quando a gente arrastar para baixo, ele não pode descer. Ele tem que permanecer nesta linha aqui para verificar qual é o produto que ele está fazendo essa soma. Tá? Então, depois de colocar ali, a gente vai fechar o parênteses e dar o Enter. E aqui a gente descobre que o Pedro vendeu R$ 2.163 do produto A. Tá? Então, se a gente andar aqui para o lado, a gente descobre que ele vendeu 4.274 do produto B e 2.773 do produto C. Tá? Aqui a gente pode copiar para os demais vendedores também, e a gente tem a quantidade de venda de cada produto por vendedor. Tá? E aqui, a gente pode colocar a nossa soma, né? A gente pode selecionar toda a planilha, Alt igual, e ele dá todos os resultados de soma aqui, tá? Então aqui a gente verificou que a gente teve R$ 12.049 de vendas do produto A, 11.880 do produto B, 13.648 do produto C. E aqui o venda total por vendedor. Então a soma dos 3 produtos do Pedro deu os 9.210, assim como os dos demais, tá? Totalizando os 37.577 de venda que a gente teve. Tá bom, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje. A gente viu a nossa função ali, a soma C, que é apenas com um critério, e a soma Cs, que podem ser de 2 critérios a infinito. Tá? Não precisa ser exatamente com 2 critérios, pode ser com 3, com 4, com 5, com 10, com 20. Tá? Isso vai de acordo com a necessidade de vocês. Tá bom? Então o vídeo de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. Peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.